Olá, pessoal do oitavo ano. Estamos de volta aqui com mais uma videoaula. A gente vai falar um pouquinho mais sobre aí o cálculo de áreas. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá legal? Vamos falar de composição e decomposição de áreas de polígonos. Olha só. Vamos lá, primeiro passo. Vamos calcular então a área do polígono abaixo. Vou trazer então algumas informações, isso são necessárias, senão a gente não consegue calcular a área, ok? Medidas aí 6, 4 e 3 centímetros, ok? Essa forma, qual forma geométrica é essa aqui, gente? Dá para calcular direto? Não dá. Tá sim, olha só, ele é um trapézio. Só que ele tá na posição vertical, só isso, tá? Então aqui nós temos a base menor, maior, a base menor e a altura dele. A única, em vez de ele estar na horizontal, ele está na vertical. Então, só tomar cuidado com isso, gente. Observa a figura, veja se ela está numa posição diferente daquilo que a gente está acostumado, ok? Observe a figura para conseguir fazer a conta. Então, existe uma forma para calcular a área? Sim. Qual que é? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior, 6, mais 3, que é a base menor, vezes 4, ok? 9 vezes 4, 36, dividido por 2, 18 centímetros quadrados. Sempre lembra desse detalhe, tá, gente? De colocar aqui, então, a unidade de medida, centímetros, metros, seja o que for, mas sempre em quadrado, ok? Bem tranquilo, né? Vamos ver uma próxima aqui. Agora, esse polígono que eu vou apresentar aqui, nós temos uma fórmula? A gente não lembra, eu não lembro de ter passado nenhum polígono de 5 lados para a gente fazer a conta. Você lembra? Também não. Então vamos lá, vamos pegar algumas informações desse polígono. Ó, a altura dele aqui é 8 centímetros, a base dele mede 5, e a metade dele aqui, onde essa outra parte aqui de baixo, aqui, antes de ficar inclinada, essa parte reta de baixo tem medida de 4 centímetros, ok? Para esse polígono, não temos uma fórmula pronta para aplicarmos e calcularmos a sua área, ok? O que a gente faz então, gente? Como a gente pode fazer? Lembra o título dessa videoaula? É decomposição. Decompor o que é? A gente vai dividir o polígono em formas que conhecemos as formas para calcular, ok? Então eu vou pegar esse polígono aí, eu vou dividir ele em partes, vou traçar algumas retas aí no meio dele, enfim. Eu vou dividir ele de forma do quê? Que ele fique, ele se torne mais de uma figura, mas figuras que eu conheço a fórmula para fazer o cálculo, ok? Então vamos lá, mãos à obra. Vamos decompor a figura, então. Ó, então temos a figura aqui, ok? Então nós temos a medida de 8 aqui, 5 aqui embaixo, e essa altura aqui é 4, ok? Olha só, se eu cortar essa figura aqui, o que nós temos agora, gente? Nós temos um triângulo e um quadrado, um retângulo, perdão, um retângulo. E temos já temos, olha só, as medidas de todos eles aqui, olha só. Eu sei que a altura do meu retângulo é 4 e a base é 5. O meu triângulo aqui eu também sei que é 4. Por quê, gente? Olha só, se a minha altura aqui, a total, são 8 centímetros, se até aqui mede 4, ok? Então daqui para cima é a diferença entre 8 menos 4. Então é 4 centímetros aqui também. Então eu já sei a altura e a base do meu triângulo, gente. A base é a mesma aqui, olha só. A mesma medida que está aqui embaixo. Ele é igualzinho, ó, ele está seguindo a mesma linha aqui da base do retângulo aqui, ok? Então eu sei que a minha base do triângulo aqui também é 5 centímetros. Ótimo, então agora a gente já estamos quase solucionando o problema. Agora a única questão é calcular as áreas. Então para o triângulo eu sei, para o quadrado também sei, vamos lá, olha só. Agora nós temos dois polígonos que sabemos calcular a área. Então o triângulo ele tem 4 centímetros de altura, 5 de base. O retângulo 4 de altura e 5 de base também. Para calcular a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 centímetros quadrados. Detalhe, sempre lembra do quadrado aqui, ok? A área do retângulo, base vezes altura. Moleza, né? 5 vezes 4 igual a 20. Então, a área total da minha figura, aquela figura original lá, é 10 mais 20. Então, eu dividi as áreas, calculei, agora para me saber a área total é só somar elas. Simples assim, gente, não tem segredo. Então, a área total desse meu polígono aqui é de 30 centímetros quadrados, tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí, tenha ficado claro que a gente vai agora, eu vou abrir um outro arquivo aqui com as atividades que eu vou propor para vocês,
para fazer as decomposições. A gente vai passar algumas atividades para cálculo da área, propriamente dito, do que a gente já fez, ok? E também de algumas figuras que vamos ter que fazer a decomposição, ok? Então, eu vou abrir o arquivo aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês também, além do vídeo, esse arquivo junto com o vídeo aí, para vocês estarem fazendo, tá ok? Só um minutinho que está abrindo aqui o arquivo e a gente já conversa sobre ele, ok? Tá aqui, ó. Então, unidade 5, composição e decomposição diária dos polígonos, tá? A primeira atividade aqui é bem simples, gente. Eu quero que vocês classifiquem o que é. Dá um nome. Que figura é essa? Que figura é essa? Quais são essas figuras, ok? E como eu faço para calcular a área de cada uma delas? Então, eu quero o nome da figura e o cálculo da área dela, ok? Então, tá vendo aqui, ó, essa parte aqui, esse quadradinho que vira aqui, ó, essa parte mais escura aqui que vira um quadrado. Então, cada uma dessas medidas aqui você conta como 1 centímetro, ok? Então, 1, 2. Aqui tem 1, 2, ok? Então, usa essas medidas, ó, 1, 2, 3, 4, a medida, a altura, 1, 2, tá legal? Então, usem essas medidas. Então, para cada unidade aqui, ele corresponde a 1 centímetro, ok? Então, façam os cálculos. Consultem lá no primeiro vídeo lá que a gente fez. Se vocês responderam já as perguntas, você já tem as fórmulas todas prontas no caderno, tá bom? Detalhe, as respostas. Põe o enunciado, a letra e a conta só. Não precisa fazer desenhar a figura novamente, ok? Não precisa passar limpo essas figuras. As respostas eu quero no caderno só realmente os cálculos, tá bom? Não precisa se preocupar em repassar as figuras para o caderno, passar limpo, não tem necessidade. Só marca lá no caderno. Por exemplo, a primeira aqui já vou dar, né, dar a resposta, que é o quadrado. Que é o quadrado. A área do quadrado, como calcula? Lado vezes lado. Então, calcula lá, faz a conta lado vezes lado e põe o resultado lá, não esquecendo de colocar a unidade medida em centímetros ao quadrado, ok? Essa outra aqui, gente, então já agora aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Agora eu quero que vocês façam o seguinte: divida cada figura em triângulos e quadriláteros, foi o que a gente fez lá na apresentação que eu passei um pouquinho antes, para vocês calcularem a área. Então, por exemplo, aqui você vai traçar uma linha aqui, ok? Calcula a área desse triângulo e depois calcula a área desse retângulo aqui. Soma os dois e vai para o resultado. Aqui, como eu posso fazer aqui? Eu posso traçar uma linha aqui, ok? Calcular a área aqui e depois a área desse aqui. Tá bom? Virou um triângulo também. Aqui, ó, vai ter que dividir aqui, aqui e aqui. Vai ter 3 triângulos aí, entendeu? Então, usem a criatividade, usem a cabeça onde dividir aí para formar sempre triângulos e quadriláteros. Olha só, se eu dividir esse cara aqui, ele vai ficar parecendo 2 paralelogramas. Pensa comigo, não é verdade? Em vez de dividir aqui, né, fazer um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. Então, usem a cabeça aí. Vejam, dividam em formas que vocês já conhecem o cálculo, entendeu? Então, dividem em triângulos, retângulos, quadrados, enfim. Pensem aí da forma melhor que vocês podem estar fazendo esses cálculos e dividindo essas figuras para calcular. Então, dividiu as figuras, calculou as áreas de todas elas, depois põe a soma delas. Também, coloquei aqui, ó, não é necessário copiar as figuras no caderno, somente os cálculos, tá bom? Vamos lá. Agora, esse aqui, olha só. A questão é a seguinte, ele tem essa fábrica de tecidos e o Carlos, que é o dono dessa fábrica, ele quer comprar uma área entre 1.300 e 1.600. Então tem que ser maior que 1.300 e menor que 1.600 metros quadrados para compor, para aumentar a área dele, da fábrica dele. Todas elas já estão à venda, ok? Então calculem aqui as áreas do terreno 1, 2, 3, 4 e 5 e vejam se um só vai dar para fazer isso ou se vai precisar mais de um terreno para você compor então esses entre 1.300 e 1.600 metros quadrados. Único detalhe, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou comprar o terreno 1 e o 2 só, tá bom? Eu cheguei na conclusão que esses dois aqui servem. Mas aqui nesse caso não vai servir por quê? Porque o critério, ele vai ter que estar, não posso sair para a rua, ok? Para chegar no terreno.
Então, o terreno ele tem que, pelo menos, tem que estar vizinho deles aqui, tá bom? Então, os terrenos tem que estar, um dos terrenos tem que ser vizinho que dá para chegar. Ó, por exemplo, se fosse um, 2 e o 5, daria, porque do 5 eu passo para cá e aqui eu tenho, não preciso sair na rua, entendeu? Então é isso, tá legal? O 3 e o 4 já estão vizinhos mesmo. Então, calculem primeiro, o primeiro passo aqui, o mais prático. Calcule a área de cada um dos terrenos, depois faz a conta de soma entre esses terrenos aí para saber o quanto vai dar, enfim, a soma de qual deles que você vai conseguir chegar nesses entre 1.300 e 1.600. Não pode ser menos do que 1.300 e também não pode ser mais do que 1.600, ok? Aqui tem a escala aqui. Então, para cada quadradinho, cada tracinho aqui, ó, cada medida dessa é 15 metros, ok? Tá legal? Então, daqui até aqui é 15 metros. Então, cada um, ó, 15, 30, 45, 60, tá bom? Que é a mesma coisa, 15, 30, 45, 60, tá legal? Então, essa é a forma que vocês vão usar aí para fazer o cálculo, ok? O outro aqui também não é difícil, gente. Observe a planta do apartamento e responda também. Não é necessário copiar a figura, somente os cálculos. De quais cômodos são dadas as áreas? Olha só, a área, quando a gente dá a área, a unidade de medida está ao quadrado. Olha só, aqui nós temos 8 metros quadrados, então isso aqui parece que isso é a área, não é isso? Aqui eu tenho a medida do lado, ó, 2 metros e aqui 3 metros. O banheiro, no caso, esse cômodo, eu não tenho a área ainda, ok? Do quarto eu tenho a área também, e aqui eu não tenho. E aqui, como que eu faço se eu não tenho as medidas? Vamos pensar um pouquinho, gente, olha só. Para mim chegar nesse valor aqui, ok? Nesse aqui, eu precisei fazer um cálculo. Vocês concordam? Então eu precisei pegar esse valor aqui, que é o lado, e multiplicar pela base, que é esse cara aqui, tá bom? Tá entendido? Então, olha só, 2 vezes alguma coisa aqui, que é a minha base, eu cheguei a 8. Então, quanto que mede isso aqui? Essa parte aqui. Se esse vale 2 e o resultado desse cara vezes alguma coisa deu 8, então aqui vai ser esse lado que eu vou ter aqui da cozinha e da sala, perdão, da cozinha e sala integradas, ok? Aqui é a mesma coisa, gente. Quanto que mede meu quarto? 15 metros quadrados. Um lado eu tenho, que é 3. Como que eu calculo a área desse retângulo? Base, ou a base aqui, essa aqui é a mesma medida dessa, ok? Então, 3 vezes alguma coisa, que deu 15. Quanto que é essa alguma coisa? Ok? Descobriu quanto é esse, você vai ter esse valor e esse aqui também, dessa medida e dessa, ok? Pegou essa vezes essa, você vai chegar no cálculo aqui da cozinha, ok? Tranquilo, né, gente? Então é só pensar um pouquinho só, vocês chegam. É só pegar a fórmula. Pegou a fórmula, joga os valores lá. Eu tenho a área, eu já tenho, ok? Me falta o quê? Um lado, a base. Então, eu sei que o 2 vezes a base é igual a 8. É só pensar, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 8? Mesma coisa, 3 vezes alguma coisa que dá 15. Tabuada, gente. Bem tranquilo, né? E a última atividade, essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é só um pouquinho trabalhoso. Observe a planta baixa da escola, tá? E calcule cada uma das seguintes áreas da escola. Também, gente, não precisa desenhar. Por favor, não se matem lá para fazer esse desenho no caderno. Só os resultados. Deixa na tela do computador ou do celular, ok? E façam aqui, ó. Considere o seguinte, cada quadradinho, cada linha aqui desse quadrado, então, são 10 metros, ok? Aqui é 10 metros, aqui é 10 metros, aqui é 10 metros e aqui também. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 metros, aqui 10, 20, ok? Tem figuras aqui que dá para calcular direto, tem outras que não. O que a gente vai ter que fazer? Tá vendo? Vai ter que dividir aqui, por exemplo, para calcular esse quadrado primeiro, depois esse triângulo. Pode ser. Aqui também, ó, esse cantinho aqui, gente, também de repente tem que dividir ele. E aí, passar um traço aqui. Parece um paralelogramo isso aqui? Parece, quase, né? Então pensem aí, tá? Calculem, ó, aqui é um triângulo vocês já sabem como fazer. Só o detalhe do estacionamento, gente, o estacionamento está marcado aqui, mas essa parte aqui também, ó, é do estacionamento. Então calcula esse e soma as duas partes, tá bom? Banheiro também, calcula esse e esse aqui, ok? Depois soma os três, tá? Que é aqui o item I, tá bom? Aí
É só anotar e depois eu quero a área total. Como a gente chega na área total, gente? É só somar todas as áreas que você calculou. Aqui você vai chegar à área total da escola. Ou se você quiser calcular direto também, pode dividir aqui, ó, tá vendo? Não dá, vai dar um triângulo, um quadrilátero todo, porque tem essa quebradinha aqui, de repente divide aqui, calcula, ó, se você dividir essa parte aqui, ó, você vai ter um grande retângulo, e desse lado aqui, ó, você vai ter um trapézio que está na posição vertical, também já dá para calcular rapidinho, tá bom? Então, pensem aí, de acordo com as informações que vocês já têm, tá bom? Com as formas que vocês já têm, vocês conseguem calcular. Vocês percebem algum, ó, trapézio, 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 tá vendo? Então tem coisas que vocês já conseguem calcular direto, não precisa nem dividir aí a figura, tá bom? Então tentem fazer, tá ok? Me entreguem, mandem depois a foto do caderno com as respostas. Repito de novo, não precisa fazer o desenho, tá bom? Só as respostas no caderno. Enunciado, por favor, coloque enunciado para a gente saber do que se trata, tá bom? Mas só as respostas já é o suficiente, tá legal? Obrigado e boa sorte para vocês aí. Até a próxima.